Capítulo 3 da função social da empresa pública e da sociedade de economia mista. Artigo 27. A empresa pública e a sociedade de economia mista terão a função social de realização do interesse coletivo ou de atendimento ao imperativo da segurança nacional expressa no instrumento de autorização legal para sua criação. A realização do interesse coletivo de que trata este artigo deverá ser orientada para o alcance do bem-estar econômico e para a alocação socialmente eficiente dos recursos geridos pela empresa pública e pela sociedade de economia mista, bem como para o seguinte: inciso 1. Ampliação economicamente sustentada do acesso de consumidores aos produtos e serviços da empresa pública ou da sociedade de economia mista. Inciso 2. Desenvolvimento ou emprego de tecnologia brasileira para a produção e oferta de produtos e serviços da empresa pública ou da sociedade de economia mista, sempre de maneira economicamente justificada. Parágrafo 2º. A empresa pública e a sociedade de economia mista deverão, nos termos da lei, adotar práticas de sustentabilidade ambiental e de responsabilidade social corporativa compatíveis com o mercado em que atuam. A empresa pública e a sociedade de economia mista poderão celebrar convênio ou contrato de patrocínio com pessoa física ou com pessoa jurídica para a promoção de atividades culturais, sociais, esportivas, educacionais e de inovação tecnológica, desde que comprovadamente vinculadas ao fortalecimento de sua marca, observando-se no que couber as normas de licitação e contratos desta lei. Título 2. Disposições aplicáveis às empresas, às sociedades de economia mista e às suas subsidiárias que extrapolem a atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, ainda que a atividade econômica esteja sujeita ao regime de monopólio da União, ou seja, de prestação de serviços públicos. Capítulo 1 das licitações, seção 1, da exigência de licitação e dos casos de dispensa e de inexigibilidade. Artigo 28. Os contratos com terceiros destinados à prestação de serviço às empresas públicas e às sociedades de economia mista, inclusive de engenharia e de publicidade, a aquisição e alocação de bens, a alienação de bens e ativos integrantes do respectivo patrimônio, ou a execução de obras a serem integradas a esse patrimônio, bem como a implementação de ônus real sobre tais bens, serão precedidos de licitação nos termos desta lei, ressalvadas as hipóteses previstas no artigo 29 e 30. Parágrafo 1º. Aplicam-se às licitações das empresas públicas e das sociedades de economia mista as disposições constantes no artigo 42 a 49 da Lei Complementar 123 de 2006. Parágrafo 2º. O convênio ou contrato de patrocínio celebrado com pessoas físicas ou jurídicas de que trata o parágrafo 3º do artigo 27 observará no que couber as normas de licitação e contratos desta lei. São as empresas públicas e as sociedades de economia mista dispensadas da observância dos dispositivos deste capítulo nas seguintes situações. Inciso 1. Comercialização, prestação ou execução de forma direta pelas empresas mencionadas no caput de produtos, serviços ou obras especificamente relacionados aos seus respectivos objetos sociais. Inciso 2. Nos casos em que a escolha do parceiro esteja associada às suas características particulares, vinculada a oportunidade de negócio definidas e específicas, justificada a inviabilidade de procedimento competitivo. Parágrafo 4º. Consideram-se oportunidades de negócio a que se refere o inciso 2 do parágrafo 3º a formação e a extinção de parcerias e outras formas associativas, societárias ou contratuais, a aquisição e alienação de participação em sociedades e outras formas associativas, societárias ou contratuais e as operações realizadas no âmbito do mercado de capitais, respeitadas a regulação pelo respectivo órgão competente. Artigo 29. É dispensável a realização de licitação por empresas públicas e sociedades de economia mista. Inciso 1. Para obras e serviços de engenharia de valor até R$100 mil, desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda a obras e serviços da mesma natureza ou mesmo local que possam ser realizados conjunto e concomitantemente. Para outros serviços e compras de valor até R$50 mil e para alienações nos casos previstos nesta lei,
desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizado de uma vez só. Inciso 3. Quando não acudir interessados à licitação anterior e essa, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a empresa pública ou a sociedade de economia mista, bem como para suas respectivas subsidiárias, desde que mantidas as condições pré-estabelecidas. Inciso 4. Quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestamente superiores aos praticados no mercado nacional ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes. Inciso 5. Para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento de suas finalidades principais, quando a necessidade de instalação e localização condicionarem a escolha do imóvel, desde que o preço seja compatível com o valor do mercado segundo avaliação prévia. Na contratação de remanescente de obra, de serviço ou de fornecimento em consequência de rescisão contratual, desde que atendida a ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições do contrato, encerrado por rescisão ou distrato, inclusive quanto ao preço devidamente corrigido. Na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos. Para a aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira necessários à manutenção de equipamentos durante o período de garantia técnica junto ao fornecedor original desses equipamentos, quando tal condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia. Na contratação de associação de pessoas com deficiência física sem fins lucrativos de comprovada idoneidade para a prestação de serviços ou fornecimento de mão de obra, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. Na contratação de concessionário, permissionário ou autorizado para fornecer os suprimentos de energia elétrica ou gás natural e de outras prestadoras de serviço público, segundo as normas de legislação específica, desde que o objeto do contrato tenha pertinência com o serviço público. Na contratação entre empresas públicas ou sociedades de economia mista e suas respectivas subsidiárias, para aquisição ou alienação de bens e prestação ou obtenção de serviços, desde que os preços sejam compatíveis com os praticados no mercado e que o objeto do contrato tenha relação com a atividade da contratada prevista em seu estatuto social. Na contratação de coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo efetuado por associações ou cooperativas formadas exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda que tenham como ocupação econômica a coleta de materiais recicláveis, com o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas ambientais e de saúde pública, para o fornecimento de bens e serviços produzidos ou prestados no país, que envolvam cumulativamente alta complexidade tecnológica e de defesa nacional, mediante parecer de comissão especialmente designada pelo dirigente máximo da empresa pública ou da sociedade de economia mista. Nas contratações visando ao cumprimento do disposto nos artigos 3º, 4º e 5º e 20 da Lei 10.973 de 2004, observando os princípios gerais de contratação observados os princípios gerais de contratação dela constantes. Inciso 15. Em situações de emergência, quando caracterizada a urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços e equipamentos e outros bens públicos ou particulares, somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 dias consecutivos e ininterruptos, contado da ocorrência da emergência, vedada a prorrogação dos respectivos contratos observados ou disposto no parágrafo 2º. Na transferência de bens a órgãos e entidades da administração pública, inclusive quando efetivada mediante permuta. Na doação de bens móveis para fins e usos de interesse social, após a avaliação de sua oportunidade de conveniência socioeconômica relativamente à escolha de outras formas de alienação. Na compra e venda de ações, de títulos de crédito e de dívida de bens que produzam ou comercializem.
Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do inciso 4 do caput, a empresa pública e a sociedade de economia mista poderão convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação para a celebração do contrato nas condições ofertadas por estes, desde que o respectivo valor seja igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, inclusive quanto aos preços atualizados nos termos do instrumento convocatório. Parágrafo 2º. A contratação direta com base no inciso 15 do caput não dispensará a responsabilização de quem, por ação ou omissão, tenha dado causa ou ao motivo ali descrito, inclusive no tocante ao disposto na Lei 8429 de 92. A contratação direta com base no inciso 15, os valores, parágrafo 3º, os valores estabelecidos no inciso 1 e 2 do caput poderão ser alterados para refletir a variação de custos, por deliberação do Conselho de Administração da empresa pública ou sociedade de economia mista, admitindo-se valores diferenciados para cada sociedade. Artigo 30. A contratação deverá ser feita quando houver inviabilidade de competição, em especial na hipótese de, inciso 1, aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só podem ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo. A contratação dos seguintes serviços técnicos especializados com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. A linha A. Estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos. A linha B. Pareceres, perícias e avaliação em geral. A linha C. Assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias. A linha D. Fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços. A linha E. Patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas. A linha F. Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal. A linha G. Restauração de obras de arte e bens de valor histórico. Parágrafo 1º. Considera-se de notória especialização o profissional ou a empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiência, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Parágrafo 2º. Na hipótese do caput, em qualquer dos casos de dispensa ser comprovado pelo órgão de controle externo, sobrepreço ou superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano causado quem houver decidido pela contratação direta e o fornecedor ou prestador de serviços. Parágrafo 3º. O processo de contratação direta será instruído no que couber com os seguintes elementos. Inciso 1. Caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa quando for o caso. Inciso 2. Razão da escolha do fornecedor ou do executante. Inciso 3. Justificativa de preço. Seção 2. Disposição de caráter geral sobre licitações e contratos. Artigo 31. As licitações realizadas e os contratos celebrados por empresas públicas e sociedades de economia mista destinam-se a assegurar a seleção da proposta mais vantajosa, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto, e a evitar operações em que se caracterize sobrepreço ou superfaturamento, devendo observar os princípios da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, da economicidade, do desenvolvimento nacional sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório, da obtenção de competitividade e do julgamento objetivo. Parágrafo 1º. Para os fins do disposto no caput, considera-se que há sobrepreço quando os preços orçados para a licitação ou os preços contratados são expressivamente superiores aos preços referenciais de mercado, podendo referir-se ao valor unitário de um item se a licitação ou contratação for por preços unitários de serviço ou ao valor global do objeto se a licitação ou contratação for por preço global ou por empreitada. Superfaturamento quando houver dano ao patrimônio da empresa pública ou da sociedade de economia mista, caracterizado, por exemplo,
pela medição de quantidades superiores às efetivamente executadas ou fornecidas, pela deficiência da execução de obras e serviços de engenharia que resulte em diminuição da qualidade de vida útil ou da segurança, por alterações no orçamento de obras e de serviços de engenharia que causem o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato em favor do contratado, por outras alterações de cláusulas financeiras que gerem recebimentos contratuais antecipados, distorção do cronograma físico-financeiro, prorrogação injustificada do prazo contratual com custos adicionais para a empresa pública ou a sociedade de economia mista ou reajuste irregular de preços. Parágrafo 2º. O orçamento de referência do custo global de obras e serviços de engenharia deverá ser obtido a partir de custos unitários de insumos ou serviços menores ou iguais à mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, SINAP, no caso da construção civil em geral, ou no Sistema de Custos Referenciais de Obras, SICRO, no caso de obras e serviços rodoviários, devendo ser observadas as peculiaridades geográficas. No caso de inviabilidade da definição dos custos, consoante o disposto no parágrafo 2º, a estimativa de custo global poderá ser apurada por meio da utilização de dados contidos em tabela de referência formalmente aprovada por órgãos ou entidades da Administração Pública Federal, em publicações técnicas especializadas em bancos de dados e sistemas específicos instituídos para o setor ou em pesquisa de mercado. A empresa pública e a sociedade de economia mista poderão adotar procedimento de manifestação de interesse privado para o recebimento de propostas e projetos de empreendimento com vistas a atender necessidades previamente identificadas, cabendo a regulamento a definição das suas regras específicas. Parágrafo 5º. Na hipótese a que se refere o parágrafo 4º, o autor ou financiador do projeto poderá participar da licitação para execução do empreendimento, podendo ser ressarcido pelos custos aprovados pela empresa pública ou sociedade de economia mista, caso não vença o certame, desde que seja promovida a cessão de direitos de que trata o artigo 80. Artigo 32. Nas licitações e contratos de que trata esta lei, serão observadas as seguintes diretrizes. Inciso 1. Padronização do objeto da contratação, dos instrumentos convocatórios e das minutas de contrato, de acordo com as normas internas específicas. Busca da maior vantagem competitiva para a empresa pública ou sociedade de economia mista, considerando custos e benefícios diretos e indiretos de natureza econômica, social ou ambiental, inclusive os relativos à manutenção, ao desfazimento de bens e resíduos, ao índice de depreciação econômica e a outros fatores da igual relevância. Parcelamento do objeto visando a ampliar a participação de licitantes sem perda de economia de escala e desde que não atinja valores inferiores aos limites estabelecidos no artigo 29, inciso 1 e 2. A adoção preferencial da modalidade de licitação denominada pregão, instituída pela Lei 10.520 de 2002, para aquisição de bens e serviços comuns, assim considerados aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital por meio de especificações usuais no mercado. Observação da política de integridade nas transações com partes interessadas. As licitações e os contratos disciplinados por esta lei devem respeitar especialmente as normas relativas à disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas empresas pelas obras contratadas, mitigação dos danos ambientais por meio de medidas condicionantes e de compensação ambiental, que serão definidas no procedimento de licenciamento ambiental. Utilização de produtos, equipamentos e serviços que comprovadamente reduzam o consumo de energia de recursos naturais. Ampliação de impactos de vizinhança na forma da legislação urbanística. Proteção ao patrimônio cultural, histórico, arqueológico e imaterial, inclusive por meio da avaliação do impacto direto ou indireto causado por investimentos realizados por empresas públicas e sociedades de economia mista. A acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. A contratação a ser celebrada por empresa pública ou sociedade de economia mista, da qual decorre impacto negativo sobre bens do patrimônio cultural, histórico, arqueológico e imaterial tombados, dependerá de autorização da esfera do governo encarregada da proteção do respectivo patrimônio, devendo o impacto ser compensado por meio de medidas determinadas pelo dirigente máximo da empresa pública ou da sociedade de economia mista na forma da legislação aplicável. As licitações na modalidade pregão
de forma eletrônica deverão ser realizadas exclusivamente em portais de compra de acesso público na internet. Nas licitações com etapas de lance, a empresa pública ou sociedade de economia mista disponibilizará ferramentas eletrônicas para envio de lances pelos licitantes. Artigo 33. O objeto da licitação e do contrato dela decorrente será definido de forma sucinta e clara no instrumento convocatório. Artigo 34. O valor estimado do contrato a ser celebrado pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista será sigiloso, facultando-se a contratante, mediante justificação na fase de preparação prevista no inciso 1 do artigo 51 desta lei, conferir publicamente ao valor estimado do objeto da licitação, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas. Parágrafo 1º. Na hipótese em que for adotado o critério de julgamento por maior desconto, a informação de que trata o caput deste artigo constará do instrumento convocatório. Parágrafo 2º. No caso de julgamento por melhor técnica, o valor do prêmio da remuneração será incluído no instrumento convocatório. A informação relativa ao valor estimado do objeto da licitação, ainda que tenha caráter sigiloso, será disponibilizada a órgãos de controle externo e interno, devendo a empresa pública ou a sociedade de economia mista registrar em documento formal sua disponibilização aos órgãos de controle sempre que solicitado.